Você já percebeu como em algumas relações você entende tudo, menos a si mesmo? Você entende o que o outro sente, percebe o que ele quis dizer, consegue ver o lado dele mesmo quando aquilo te afeta. E ainda assim, alguma coisa dentro de você vai ficando de lado. No começo, isso pode parecer maturidade, capacidade de compreender, de não reagir impulsivamente, de manter o equilíbrio. Mas com o tempo, essa postura começa a ter um custo silencioso. Porque enquanto você tenta entender o outro, você começa a se afastar do que você sente. Você percebe o incômodo, mas explica. Sente o desconforto, mas justifica. Reconhece o limite, mas flexibiliza. E aos poucos, vai acontecendo algo difícil de perceber. Você continua presente na relação, mas já não está inteiro dentro dela. Esse é um dos pontos mais delicados da empatia. Ela é uma habilidade importante, mas, sem limites, ela pode se transformar em autoabandono. Autoabandono não é se afastar de si de forma consciente. É ir se deixando de lado em pequenas decisões, pequenos silêncios, pequenas concessões. É quando você percebe algo que te incomoda, mas decide não trazer. Quando sente que algo não está justo, mas prefere manter o equilíbrio. Quando entende o outro tão bem que começa a invalidar a própria experiência. E isso não acontece por fraqueza. Acontece porque muitas vezes sua empatia foi valorizada, reforçada, até elogiada. Você aprendeu que ser compreensivo mantém vínculos, que evitar conflito evita problemas, que entender o outro é mais seguro do que se posicionar. Só que existe uma diferença importante entre compreender e se anular. Compreender o outro não deveria exigir que você se abandone, mas quando essa linha não está clara, a empatia deixa de ser conexão e passa a ser adaptação constante. Você começa a medir palavras, a evitar temas, a ajustar comportamentos, não porque quer, mas porque sente que precisa manter o vínculo estável. E isso cansa. Cansa porque exige atenção contínua. Cansa porque você está sempre regulando o impacto emocional das suas ações. Cansa porque, no fundo, você sente que não pode ser totalmente espontâneo. Com o tempo, isso pode gerar uma sensação difícil de explicar. Você está em uma relação, mas não se sente totalmente visto. Não porque o outro não se importa, mas porque você não está mostrando tudo. E não está mostrando porque aprendeu a filtrar, a suavizar, a adaptar. Esse é o ponto em que a empatia começa a custar caro, porque ela continua existindo, mas você começa a desaparecer dentro dela. Existe algo importante de entender aqui. Empatia saudável inclui o outro, mas também inclui você. Ela não é apenas sobre compreender, é sobre manter presença dos dois lados. Quando só um lado se adapta, o vínculo pode até continuar, mas deixa de ser equilibrado. E aos poucos, o corpo percebe isso. Você começa a se sentir mais cansado depois de interações. Sente necessidade de se afastar para se reorganizar. E às vezes nem entende exatamente por quê. Mas o motivo pode ser simples. Você está sustentando relações com um nível de adaptação maior do que deveria. Aprender a diferenciar empatia de autoabandono é um dos passos mais importantes da maturidade emocional, porque permite algo essencial: continuar se importando sem deixar de se incluir. Você pode compreender o outro, mas sem invalidar o que sente. Pode acolher, sem absorver tudo. Pode manter o vínculo, sem desaparecer dentro dele. Isso não significa se tornar frio, nem menos empático. Significa dar à sua empatia uma estrutura, uma direção, um limite saudável. Se esse tipo de reflexão te ajuda a perceber padrões nas suas relações, se inscrever no canal é uma forma de continuar esse processo com mais consciência e menos desgaste emocional. Aqui, a gente não ensina você a se importar menos. A gente ensina a não se perder no meio disso.